Crescer na Fé, mais um episódio onde vamos tratar de onde virá julgar os vivos e os mortos. A partir do número 668, nós temos exatamente a apresentação para nós de Jesus Cristo como aquele que é a fonte de toda a nossa esperança. Ele voltará na glória. E aqui é muito importante que tenhamos com clareza o objetivo da volta de Jesus não é para nos condenar, é para nos resgatar, para nos salvar, que já aconteceu essa salvação na sua paixão, morte e ressurreição. E aí vamos chegar à plenitude dessa salvação na glória de Deus. Quando o Catecismo, no número 668, nos apresenta que Cristo já reina através da igreja, quer dizer, é o cumprimento da palavra que está lá em Romanos, capítulo 14, versículo 9. Cristo morreu e ressuscitou para ser o Senhor dos mortos e dos vivos. Então, aqui está apresentando para nós que a morte e a ressurreição de Jesus estão intimamente ligadas. Quer dizer, não faz sentido a morte sem a ressurreição. A razão da nossa existência não é viver só neste mundo e parar no cemitério, mas a razão da nossa existência está na ressurreição. A criação, a paixão, a encarnação, a paixão, a morte e a ressurreição de Jesus completa todo o ciclo de salvação que Deus quis, quer e quererá sempre para nós. Então, a ascensão de Cristo ao céu significa exatamente a sua participação em sua humanidade, no poder e na autoridade do próprio Deus Pai. Jesus Cristo é Senhor e por isso possui todo o poder, tanto nos céus, sobre a terra. E aqui é importante nós entendermos bem que quando Jesus fala lá em Mateus 28, 19, 18 e 19 até o 20, vai dizer: todo o poder me foi dado no céu sobre a terra. Então, isso tem que ficar claro. A terra está submetida ao céu. A razão da criação da terra é para o céu. Quando eu digo terra aqui, é toda a criação, todo o universo, tudo aquilo que existe materialmente falando e espiritualmente falando, que é representado nas coisas invisíveis. Quando nós professamos a fé, eu creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Então, tudo é subordinado a Deus. Então, Deus, na pessoa do seu Filho amado, revelou a vontade dele. Deus Pai revela a sua vontade para mim, para você. Está acima de todo principado, está acima de toda potestade, está acima de toda fortaleza e de todo senhorio, pois o Pai pôs tudo debaixo dos seus pés, como São Paulo relata em Éfeso, ou a carta aos Efésios, capítulo 1, versículos de 20 a 22. Assim, nós podemos ter a certeza: Cristo é o Senhor de todo o cosmos, de toda essa ordem que existe no universo. Tem um Senhor, tem um sustentador, tem aquele que dá garantia de que esse cosmos tem uma ordem direcionada por Deus e para Deus. É Deus que dá a ordem a todo o cosmos. E é para Deus que existe também essa ordem. E não só do cosmos, mas é também o Senhor da história. E a história inclui a liberdade humana, a ação humana, a atividade própria da inteligência e da liberdade humana. Nele, ou seja, em Jesus, a história do homem e mesmo de toda a criação encontram a sua recapitulação, a sua consumação transcendente. Que Deus hoje nos dê essa graça de não só compreender essa relação entre a criação e a salvação, mas nos faça experimentar. Você foi criado para a salvação, para a vida em Deus, para a vida eterna. Você não foi criado para parar a sua existência no cemitério. Então, Jesus, como Senhor, como Cristo, ele é também a cabeça da igreja. E a igreja, como esse corpo místico de Cristo, é esse corpo de Cristo que tem vários membros, mas tem uma única direção.
a vontade do Pai. Aquilo que Deus planejou, aquilo que Deus pensou, aquilo que Deus quer executar na minha vida, na sua vida. E quando Jesus é levado ao céu e também glorificado aos céus, né, tendo assim cumprido a sua missão plenamente, desde a encarnação, a vida oculta, a vida pública de Jesus, tudo isso explicitado o seu sentido na paixão, morte e ressurreição de Jesus. Jesus, quando permanece na terra, na sua igreja, é porque ele quer continuar esta obra de salvação, para que alcance a todas as nações, a todas as pessoas e a pessoa na sua totalidade, corpo, mente e espírito. Então, Jesus é o Senhor de cada um de nós. Jesus é o Senhor da história. Jesus é o Senhor de toda a existência, de toda a criação, de todo o cosmos, de toda a realidade visível e invisível. Vamos lembrar que o catecismo faz presente para nós que a redenção, ela é a fonte da autoridade que o próprio Cristo, em virtude do seu Espírito, do Espírito Santo, exerce sobre a igreja. Então, essa redenção que aconteceu historicamente no tempo cronológico em que Jesus viveu entre nós, esse tempo ele perpetua-se através dos sacramentos. E quem executa isso é o próprio Jesus através da igreja. A igreja é esse canal que o próprio Jesus escolheu para trazer-nos a salvação, para nos fazer experienciar a vida trinitária. O que é ser salvo? É sair da solidão do pecado e da morte para a comunhão plena com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, esse reino dos céus, que está misteriosamente presente na igreja, tem dentro de si, né, a semente e o início do reino dos céus aqui na terra. E aqui nós precisamos ter muita clareza que o reino de Deus não é deste mundo, mas ele tem os seus primeiros passos aqui na terra. Em virtude de Deus nos ter criado livres, o reino de Deus, para que eu possa participar dele, eu preciso exercer as duas faculdades fundamentais que Deus me deu. A inteligência, que me leva a buscar a verdade, e ao mesmo tempo a vontade, que me faz exercer a minha liberdade. E a liberdade aqui quer dizer o quê? Essa capacidade que a pessoa humana tem de escolher o bem. Porque se o homem escolhe o mal, ele deixa de ser livre. Ele perde a sua possibilidade de ser livre. Então, nós fomos criados para poder participar desse reino de Deus. Esse reino de Deus já está plenamente realizado na pessoa de Jesus. Agora ele precisa se tornar histórico e pessoal na minha vida, na medida que eu acolho a palavra de Deus, na medida que eu participo dos sacramentos da igreja, na medida que eu entro nesse mistério do amor infinito de Deus revelado em Jesus. E é Jesus que traz para nós então esta redenção, essa possibilidade de participar do reino de Deus. E o reino de Deus é o melhor que se tem. É onde Deus governa, onde o amor é o parâmetro das relações, onde o amor é o critério das nossas escolhas, onde o amor é a razão da nossa vida, e esse amor que é a razão da nossa vida é o único que pode nos plenificar, quer dizer, nos fazer verdadeiramente felizes. Então, que Deus ajude você a olhar para Jesus, que subiu aos céus, mas que Ele um dia voltará. Então, desde a ascensão, o desígnio de Deus entrou na sua consumação plena. Isso mesmo. Desde a ascensão, não há mais o que ser revelado para nós. Não há mais o que ser comunicado para nós, a não ser, pela força do Espírito Santo, suscitar em nós aquilo que Jesus é, aquilo que Jesus fez, aquilo que Jesus ensinou. Por isso, lá em João, na primeira carta de João, no capítulo 2, versículo 18, vai dizer:
Chegou-se a última hora. Portanto, a era final do mundo já chegou para nós. E a renovação do mundo está irrevogavelmente determinada. E, de certo modo, ela já está antecipada aqui na Terra. Para você entender bem, é como Deus que resolve dar-nos uma herança, né? E essa herança precisa do meu aceite, do meu acolhimento, né? Então, Deus já planificou a nossa salvação. Toda a humanidade está salva, mas essa salvação precisa se tornar personalizado na minha vida, na sua vida e na vida de cada homem e mulher batizado. Que Deus nos abençoe, nos proteja e nos santifique cada vez mais nesse crescer da fé.